Olá, meus amigos! Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando aqui falando da reencarnação, lembrando sempre de agradecer aos nossos mentores, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a presença de vocês aqui comigo virtualmente e também lembrando sempre da importância de fazer a nossa leitura de harmonização e a prece para que possamos estar harmonizados, recebendo as melhores intuições sempre, os melhores aprendizados. Continuando hoje, então, falando de reencarnação e pensando, será que a reencarnação é um castigo? É aquele momento que você olha para a sua vida e você vê as suas dificuldades, ou você olha para a vida dos outros e você fala, caramba, por que tanta gente passando por essa situação, nessas guerras, nessa pobreza, nessa miséria? Não importa se você está aí olhando para a sua vida ou para a vida do outro, mas você está chegando a essa conclusão de que isso tudo é um grande castigo, que a reencarnação é um grande castigo, porque ninguém merece estar passando por essa situação de novo e de novo. E aí exatamente essa pergunta que está aqui pra gente no estudo de hoje. Será que a reencarnação é um castigo? E qual é a necessidade então dessa encarnação? Qual é a necessidade dessa coisa da gente ir e voltar várias vezes, em várias situações, em corpos diferentes, famílias diferentes? É o que vamos ter a resposta nesse texto que vamos ler a seguir. Aqui vamos perceber que não só a encarnação, a reencarnação, mas também tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Nós às vezes achamos que estamos fazendo algo por acaso ou uma coisa nos acontece por acaso, mas não. Tudo está ali dentro de um sistema maior, as pessoas estão vinculadas e às vezes nem sabemos. Existe uma necessidade para tudo e existe uma necessidade para a reencarnação, que é o nosso aprendizado. Precisamos aprender coisas diferentes em cada existência. A Joana de Ângeles, até falei disso esses dias e agora vou falar aqui para vocês no estudo, ela costuma dizer em algum dos textos dela que se conseguirmos adquirir pelo menos uma virtude em uma encarnação, em cada encarnação, que podemos ficar um pouquinho satisfeitos. Porque, segundo ela, os nossos vícios estão tão arraigados que demoramos encarnações para ir perdendo esses vícios. Então, repare bem a diferença. A gente perde os vícios, mas não necessariamente adquire uma virtude. Então, às vezes, você é uma pessoa que tem muita raiva e você deixa de ter aquela raiva, ou você passa a ter menos raiva. Nem por isso você vira uma pessoa totalmente tranquila. E a reencarnação, ela vai funcionar dessa forma. As suas várias existências em vários corpos, em várias famílias, vários climas, cidades, países diferentes, vão servir para que nós todos possamos ir deixando de lado esses vícios e quem sabe, de repente, da nossa vontade, do nosso esforço, adquirir aí uma nova virtude. Essa questão que a gente vai trabalhar hoje, ela vai perguntar se a encarnação é um castigo e se somente espíritos culpados precisarão passar por ela. O que vamos perceber aqui nessa resposta é até uma explicação para essa palavra castigo e o melhor entendimento desse termo culpado. Só espíritos culpados vão passar pela encarnação. Uma coisa que dá para adiantar é que esse termo castigo, ele está muito associado a ser imposto por alguém. Então, tem aquela pessoa que vai ser castigada e castigada por uma autoridade. O filho é castigado pelo pai, né? Aquela coisa de vou te botar de castigo. Sempre um pai, sempre uma pessoa que tem mais autoridade castigando essa outra que está subordinada àquele de alguma forma. Mas, para a gente entender aqui esse texto de hoje, muitas coisas dentro do espiritismo, da nossa vida, da encarnação, precisamos lidar com essa palavra castigo de uma outra forma e entender que tudo faz parte de um sistema de ação e reação. Isso que entendemos como uma punição e principalmente vindo de outra pessoa, nada mais é do que o resultado que nós mesmos podemos nos causar.
Então vamos pegar o exemplo daquele almoço que você foi, aquela feijoada, aquele churrasco, aquela comida que você se empanturrou porque você ama, porque você não comia há muito tempo e você acabou passando mal. Será que alguém te castigou quando você ficou lá passando mal porque você comeu muito? Ou será que foi o seu próprio organismo que, para se estabilizar, para dar um sinal de olha, não faz mais isso não, ele provocou todas aquelas reações? É a segunda opção, né? Porque ninguém castiga, ninguém manda o seu organismo começar ali a ter reações para você passar mal. E é da mesma forma que acontece tudo que a gente interpreta como castigo. É claro que as coisas não são tão simples como esse exemplo que eu dei, uma simples dor de barriga, simples de entender e simples de analisar. Mas é preciso que a gente leve essa observação de complexidade para as outras questões. O que eu quero dizer aqui para você é que na questão da feijoada que eu falei, você comeu a feijoada e talvez no mesmo dia você passe mal. Quando estamos falando de várias encarnações, o que você vai sofrer nessa vida pode ser resultado de uma coisa que você fez lá atrás. Se a gente até trouxesse para esse exemplo da feijoada, é como se você comesse uma feijoada algumas vidas atrás e só nessa existência você pudesse sentir o mal-estar. A comparação seria mais ou menos essa, só para facilitar o seu entendimento. Então, posto isso, essa definição, esse entendimento melhor de castigo, vamos entender quando ele pergunta que a encarnação é um castigo, já temos a resposta. Depende. De que forma? Alguém está castigando esse ser porque ele causou prejuízo a alguém? Não, ele mesmo está se castigando. Então, se você olha a definição de castigo, você vai reparar que é uma punição que é imposta. Mas quem está impondo essa punição? A própria pessoa que está sendo punida pelas ações dela, ação e reação. Então, por essa explicação que a gente está começando aqui a tatear, vamos conseguindo já dar essa resposta de se encarnação é um castigo e se só os culpados precisam passar por ela. Para melhor entendimento, vamos ler. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. E aí lembra que nós, espíritos, nascemos simples e ignorantes? Então precisamos ir adquirindo essa inteligência ao longo do tempo. Falamos aqui muito dessa coisa de deixar os vícios, adquirir virtudes, mas tudo isso feito como? Através da diminuição da ignorância e do aumento da inteligência. Não é assim que agora você sabe que você não pode fazer mais tal coisa, que é melhor fazer de outra forma, porque você já tem uma inteligência em relação àquilo. E ainda é ignorante, ainda somos ignorantes em vários outros aspectos. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder, que é o que a gente conhece como o livre-arbítrio. Qualquer privilégio seria uma preferência. Então aqui ele já dá uma resposta para o que ele está falando. Todos têm que passar por isso? Ele vem explicando. Qualquer privilégio que você dá para que Deus pudesse dar para um espírito seria uma injustiça, que é o que ele vai falar aqui. Mas, então por que uma pessoa nasceu rica e a outra nasceu pobre? E aí precisa de um entendimento, de um estudo maior do Livro dos Espíritos. Essa condição de pobreza e de riqueza tem a ver com toda uma programação que foi feita nas esferas espirituais. Uma necessidade de resgate, provas, expiações. E se for um privilégio, é um privilégio que essa pessoa conquistou por mérito. Lembra o exemplo que eu dei da feijoada? Que você comeu, que a pessoa comeu a feijoada e acabou passando mal? Mas tem aquela pessoa também que se esforçou super no trabalho e para isso ela ganhou uma promoção. Então, é claro que se a gente faz uma coisa ruim,
o resultado vai ser proporcional àquilo. E se fazemos uma coisa boa, vamos adquirindo mérito na nossa existência. Então é importante esse entendimento, porque o nosso olhar ele é muito restrito. E aí a gente olha para os outros e para o nosso mundo e fala assim, mas como assim não existe privilégio? Como assim não existe ali um favorecimento? Existe na nossa sociedade, isso existe, favorecimento, existe mérito, existe uma pessoa mais privilegiada do que a outra, mas a gente não está falando disso, estamos falando do Criador. Então, o Criador é justo, somos colocados com as mesmas condições. Depois, com as nossas próprias atitudes, é que vamos conseguindo ter mais ou menos mérito, mais ou menos benefícios ou dificuldades nas nossas existências. Então, qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio que a gente acabou de comentar. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo também gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo. Então, pessoal, lembra que no vídeo passado a gente falou do limite das encarnações e a gente falou que quanto as encarnações elas são proporcionais à necessidade de cada espírito e também lembrando que nada é por acaso? Então, não tem a necessidade de várias encarnações sem um motivo. Ou você está aqui para ajudar, ou você está aqui para aprender, algum motivo tem nessa família, nessa casa, nesse lugar, com essa aparência. Acabando essa necessidade, não se justificam mais as reencarnações. Dos que fazem mau uso, essa marcha ela pode se tornar tão penosa a ponto de se parecer com um castigo. E aí a gente fecha a ideia do que é esse castigo. Então, imagine agora que você recebe uma tarefa para fazer no final de semana. E assim que você acabar aquela tarefa no final de semana, você pode ficar livre. Você pode ver um filme, você pode ir para uma praia, você pode ir para uma piscina, pode fazer o que você quiser, o que você entende como lazer e descanso. Então você faz legal, se empenha, coloca foto, não fica procrastinando e aí você acaba a sua tarefa. Agora, se você para de 5 em 5 minutos, porque você vai fazer uma coisa, você vai fazer outra, você perde um final de semana inteiro fazendo uma coisa que você resolveria de repente numa manhã de sábado e você nem faz bem o seu trabalho e nem pode descansar. E o que virou esse final de semana para você? O que virou essa tarefa também? Um castigo. E aí, aquele momento que a gente vira e fala assim, nossa, mas isso aqui é um castigo, vai ser o final de semana inteiro fazendo isso. Então, pessoal, claro que assim, não é tão simples assim, eu fico com muito medo às vezes de falar umas coisas, de parecer que eu tô falando que tudo é muito fácil. Não é. Existe uma complexidade, existem dinâmicas da nossa casa, dinâmicas da nossa família, principalmente esse exemplo que eu dei agora da tarefa do final de semana. Eu sei que às vezes, se você pegar esse exemplo literal, você vai me falar, Cláudia, mas você não sabe, na minha casa eu tenho cachorro, eu tenho filho, papagaio, periquito, marido, avó, avô. Todo mundo vem falar comigo, tudo bem, e é o que eu tô falando, não é por acaso que você tá nessa família, com essas dificuldades, com esses desafios. O que eu tô trazendo aqui é que às vezes, quando cabe somente a nossa vontade, mesmo assim dificultamos e mesmo assim somos responsáveis por atrasar a nossa marcha, fazendo com que ela se torne um castigo, tá? E aí agora a gente vai passar pro item 26, que é uma nota. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. É uma comparação que a gente sempre usa aqui nos nossos estudos falando da criança na escola. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão, né? E aí você vai lembrar da sua época da escola, agora tiveram algumas mudanças, mas a gente tinha lá, passava pela alfabetização, depois tinha a primeira série, segunda, terceira e aí ia evoluindo. O primeiro de tudo é aprender a ler e escrever. Imagina se você já vai cair numa terceira série e você não sabe ler e escrever. Como é que você vai ter aulas de matérias mais complexas se você não passou pelo básico?
Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de um estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Podemos pensar também aí no pessoal que gosta de academia, né? Aquilo ali é um sacrifício fácil da gente observar, pegando peso, acordando cedo, indo para academia, fazendo aquele esforço para conseguir mais saúde. É um castigo? Às vezes a pessoa vai até falar assim, meu Deus, é um castigo ter que passar por isso. Mas é a pessoa que está escolhendo. Ela está escolhendo aquela dificuldade em prol de um bem maior. Então não é um castigo no sentido de uma punição que alguém está dando. É um aprendizado necessário, ou seja, um processo necessário para atingir o fim desejado. Se ele é esforçado, esse aluno, né, que ele está falando, abrevia o caminho no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede é aquele a quem a negligência, a preguiça, obrigam a passar duplamente por certas classes. E falando em preguiça, a gente lembra também do exemplo da academia, né? Aí você olha e fala assim, nossa fulano, mas você conseguiu emagrecer tanto em tanto tempo? Por que será? Às vezes, e aí de novo, pessoal, existe biotipo, existe um monte de coisa ligada a isso. Mas, de repente, aquela pessoa, ela vai para academia, ela é certinha, ela é disciplinada, ela vai no horário, faz os exercícios certos. E a outra pessoa é aquela que fala assim, tá chovendo, não vou hoje não. Tá frio, não vou hoje não. Tá passando aquele filme que eu adoro, não vou hoje não. E aí, cadê a academia? Cadê a disciplina? Então essa pessoa, ela vai demorar mais tempo para emagrecer, ou para ganhar o corpo que ela deseja, ou para atingir o objetivo que ela está pretendendo ali naquela academia. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação vai ser um meio de desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. E aqui pode gerar um pouco de dúvida, porque você vai estar falando assim, ué, mas se ele já tem uma superioridade moral, será que então ele ainda precisa estar aqui nos mundos inferiores? E aí vamos lembrar daquilo que eu falei da Joana no início, que precisamos das encarnações para irmos deixando os vícios, mas ainda precisamos adquirir as virtudes? Então, não é porque a gente vai deixando de ser menos ignorante que já vamos ser inteligentes. É uma balança, né? Enquanto a ignorância vai descendo, você vai adquirindo a inteligência, mas a balança tá aqui, ó. Você ainda precisa atingir mais isso aqui. Você ainda precisa chegar aqui nesse patamar. Então, o que vai acontecer com essa pessoa que está no meio? Ela não é o ignorante, mas ela ainda também não tem essa super inteligência. Ela está aqui, ó, nesse meio do caminho. Só que esse meio do caminho, por ela já não ser tão ignorante, ela já consegue ver algumas coisas e já consegue discernir por causa do senso moral. E para essa daqui, vira um castigo. Porque ela não está aqui embaixo na completa ignorância, mas também ainda não está aqui em cima totalmente evoluída. Algumas coisas desse patamar aqui vão incomodar, porque ela já adquiriu certas coisas e que se tivesse de repente feito de outra forma, já podia estar aqui, mas ainda está tendo que conviver com certas coisas que incomodam. Então, para trazer para um exemplo mais concreto, você está nesse mundo aqui comigo, né? A gente está aqui na Terra, a gente está dividido nesse mesmo planeta, e aí agora você é uma pessoa boa, pacífica, e de repente você olha no supermercado, sei lá, e começa uma agressão. Você é uma pessoa pacífica, você ainda tem raiva, você ainda tem impaciência, você ainda tem dificuldade de perdoar, você ainda não sabe amar completamente. Ah lá, ó, você ainda não tá aqui na inteligência, tá? Mas você não é super ignorante. Mas o que você tem aqui, ó? Você já é pacífico. Você já não dá um soco na cara de alguém porque alguém entrou na sua frente na fila do mercado. Você vai ficar indignado, você vai de repente reclamar, mas você não vai agredir essa pessoa. E aí quando você vê essa agressão, você fica incomodado. Aquilo já te dói. Aí você fala assim, caramba, nossa, por que as pessoas são tão agressivas? E aí estar no mercado naquele momento e presenciar aquela agressão, para você é um castigo. Porque é a hora que você fala assim, eu não queria mais
mais fazer parte desse mundo com tanta violência, com tanto roubo, com tantos desastres, com tantas injustiças e corrupção acontecendo. Porque você não faz mais, você não rouba mais dinheiro de ninguém, você não mata mais ninguém. Mas você ainda precisa conviver com essas pessoas que roubam, que matam, que estão aqui, porque você também ainda não está aqui. Então, essa dinâmica é que é difícil da gente lidar. E é por isso que às vezes a gente olha para a nossa vida, né, o que eu falei no início do vídeo, ou olha para a vida dos outros, ou ouve isso de alguém, falando, mas essa vida é um castigo, morar nessa cidade é um castigo, ser dessa família é um castigo, tem pessoas que falam assim, mas não é um castigo, é porque é uma necessidade de aprendizado necessária, transitória, como ele fala aqui, para esse determinado momento. E finalizando esse parágrafo, aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Aí vem outra pergunta. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral, que a gente sabe que não acontece. Estamos aqui dividindo esse planeta de provas e expiações porque estamos dentro de uma faixa, mas com diversos níveis de evolução moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil, como tudo que vem do Criador. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? E aqui ele vem falando de uma questão que é muito perguntada, gera muita dúvida, que é a questão de a gente ainda olhando por esse olhar do castigo, da punição, a gente fala assim, nossa, o que é uma criança tão pequena? Às vezes a criança chega a nascer e desencarna, ou vive um aninho ali e desencarna, ou pior, às vezes ainda morre de uma forma muito trágica. E aí vem a nossa pergunta, nossa, o que essa criança tão indefesa que não deu tempo nem de respirar, ela tem alguma culpa? Vem a palavra culpa, ela tem alguma culpa a ponto de já ter sofrido esse castigo. E aí eu vou ler com vocês rapidinho uma passagem da prece, aqui tá naquele capítulo das preces, é o item 60, no finalzinho é a prece por aqueles que acabam de morrer, e aí tem uma nota falando de quando é relacionada à criança. E vem uma explicação aqui, ó. Se se trata de uma criança, ensina-nos o Espiritismo que não está ali um espírito de criação recente, mas um que já viveu e que pode mesmo já ter sido muito adiantado. Se foi curta a sua última existência, é que não devia passar de uma completação de prova ou constituir uma prova para os pais. Ainda vem a indicação aqui do capítulo 5, item 21. Se você quiser entender mais, é só voltar aí no Evangelho e dar uma lida. Mas o que ele está falando aqui então é que somos espíritos, não podemos esquecer que é uma criança do mundo material, no aspecto material, mas tem um espírito antigo ali. E às vezes ele precisava daquela complementação que corresponde a uma hora de vida, que corresponde a um ano de vida, não sabemos. Ou uma prova para aqueles pais que estão recebendo aquele serzinho. Então, existe uma complexidade que às vezes não entendemos. Com o estudo, com a nossa inteligência, né, que vai aumentando, vamos entendendo cada vez mais. E aí é o que ele explica. Qual seria a função, né, das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. E é em contato mesmo, a gente sabe, a gente estuda que os núcleos familiares são onde estão os espíritos que mais precisam se ajustar ali uns com os outros. Então aí você já vai entender, né? Mas eu não me dou muito bem com o meu avô, eu acho que a minha mãe tem essa questão comigo, aquele meu primo, eu sou muito mais próximo de um amigo do que o meu próprio irmão. Você vai entender essas coisas. Por quê? Irmão, pai, mãe, tio, padrinhos, avós, professores, todos estão ali ocupando essas funções, mas são espíritos que precisam ter ajustes, fazer ajustes em relação a vidas passadas.
Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Bom, com isso a gente acaba o capítulo 4, com mais essa instrução aqui dos espíritos. A gente lê uma mensagem de São Luís e aqui uma nota no item 26. No próximo vídeo vamos falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É até o capítulo que a gente vai falar desse trechinho da criança que eu mencionei, né, de crianças pequenas, que é o capítulo 5, item 21, que ele menciona. Então, se você já tiver curiosidade, já vai lendo, dá aquela lida antes, aquela lida depois. Não esquece também de fazer a prece agora de agradecimento, de encerramento, tá? Agradecendo por esse trabalho, por esse estudo aqui que a gente fez junto. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!